A mansão dos Vasconcelos o recebia com o mesmo silêncio de sempre, uma frieza que parecia emanar das próprias paredes de vidro e do mármore polido sob seus pés. Alexandre, aos 38 anos, atravessou o hall de entrada monumental, sentindo o peso do dia exaustivo no mercado financeiro se misturar ao vazio crônico daquele lugar. A casa era um testamento de sua riqueza, um santuário de design minimalista e obras de arte que não lhe diziam nada. Cada objeto em seu lugar, cada superfície brilhando sob a iluminação fria e calculada, apenas ampliava a ausência de vida, a falta de calor humano. Ele afrouxou a gravata, o som do tecido deslizando sendo o único ruído a quebrar a quietude opressora. Era mais um retorno a um mausoléu de luxo do que a um lar, e ele, seu guardião solitário, movendo-se como um fantasma pelos corredores que um dia tiveram risadas. Foi então que um som o paralisou no meio do caminho para a escada. Um som que não pertencia àquele ambiente estéril. Era uma melodia suave, quase um sussurro flutuando pelo ar, uma canção de ninar que ele não ouvia há exatos 2 anos. Cada nota era uma punhalada em sua memória, a mesma melodia que sua falecida esposa cantava para o filho deles. Seu corpo enrijeceu, a pasta de couro escorregando de sua mão e caindo no chão com um baque surdo que pareceu profanar a santidade daquele momento. Por um instante, o tempo se dobrou, e a dor que ele mantinha trancada às 7 chaves ameaçou transbordar. Com o coração martelando no peito, ele seguiu a música, seus passos agora hesitantes e silenciosos, como se temesse que o menor ruído pudesse fazer aquela miragem sonora desaparecer para sempre. A melodia o guiou até o quarto de Benício. A porta estava entreaberta e uma fresta de luz quente e amarelada se derramava pelo corredor escuro. Alexandre se aproximou devagar, espiando pela abertura com uma mistura de medo e curiosidade. Lá dentro, a cena que se desenrolou diante de seus olhos quebrou a armadura que ele construiu ao redor de si mesmo. Clara, a babá de 23 anos, estava sentada na poltrona de balanço, embalando seu filho adormecido em seus braços. Ela cantava baixinho, com uma ternura que ele não testemunhava desde que sua esposa partira. O rosto dela, iluminado pela luz suave do abajur, transmitia uma paz genuína, um carinho puro que preenchia cada canto daquele pequeno quarto, transformando-o no único cômodo verdadeiramente vivo em toda a mansão. Benício dormia serenamente, um contraste gritante com as noites de choro e agitação que se tornaram a norma. Alexandre permaneceu ali, imóvel, sentindo um nó se formar em sua garganta. Não era apenas a canção ou a lembrança de sua esposa. Era a visão do afeto, do cuidado desinteressado, de um calor humano que ele acreditava ter sido extinto de sua vida para sempre. Ele não via uma empregada cumprindo seu dever. Via um vislumbre do que sua casa havia perdido, do que seu filho precisava desesperadamente e do que ele mesmo, em sua arrogância e dor, se negara a procurar. Naquele instante, observando aquela jovem de um mundo tão diferente do seu trazer vida ao seu deserto particular, algo dentro dele se partiu. Pela primeira vez em 2 longos anos de luto e solidão, ele não sentiu apenas o peso da perda, mas uma inesperada e frágil pontada de esperança. É incrível como a vida pode nos surpreender quando menos esperamos, não é? Se histórias sobre encontrar luz na escuridão também te emocionam, considere se inscrever, pois o seu apoio nos permite continuar compartilhando relatos que provam que a cura pode começar com um único momento. Naquela noite, Alexandre não conseguiu dormir. A imagem de Clara embalando seu filho, a melodia suave ecoando em sua mente, era um espectro de calor em um mausoléu de gelo. Ele se revirava nos lençóis de fios egípcios, sentindo pela primeira vez em muito tempo o quão vazia sua cama e sua vida realmente estavam. A armadura que ele vestira com tanto esmero
feita de trabalho incessante e uma indiferença calculada, havia trincado. Uma única cena, um único momento de ternura genuína, fora o suficiente para expor a ferida que ele tentava ignorar. A dor da perda de sua esposa ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma nova sensação. Uma curiosidade incômoda e uma ponta de anseio por algo que ele acreditava ter sido enterrado para sempre junto com o amor de sua vida. Ele não queria sentir, mas a semente da esperança, uma vez plantada, era teimosa. Nos dias que se seguiram, Alexandre se tornou um observador silencioso em sua própria casa. Ele começou a notar as pequenas mudanças que antes lhe passavam despercebidas. O silêncio opressor dos corredores agora era quebrado pelo som das risadas de Benício, um som que ele mal se lembrava de como era. Via desenhos coloridos, feitos com rabiscos infantis, presos com ímãs na porta da geladeira de aço inoxidável, pequenas ilhas de cor em um mar de minimalismo monocromático. Ele ouvia Clara contando histórias com vozes engraçadas, transformando o quarto do menino em um reino de fantasia. Ela não apenas cuidava de Benício, ela o nutria com afeto, com presença, com a alegria simples que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Alexandre percebeu que, enquanto ele se afogava em seu luto, aquela jovem estava ensinando seu filho a viver. Clara vinha de um mundo completamente diferente, um lugar onde as casas eram coladas umas nas outras e a vida acontecia nas ruas. Todos os dias, ela enfrentava 2 horas de ônibus para cruzar a cidade, deixando para trás a realidade barulhenta e comunitária de seu bairro para entrar na quietude asséptica da mansão dos Vasconcelos. Sua vulnerabilidade não vinha de uma tragédia, mas de sua posição. Ela era uma estranha naquele ninho de riqueza, uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça da alta sociedade. Mesmo assim, ela carregava consigo uma riqueza de outro tipo, uma compaixão inata e uma paciência que parecia infinita. Ela via em Benício não um trabalho, mas um pequeno ser humano que precisava desesperadamente de um porto seguro, e em Alexandre, um homem perdido na névoa da dor, mesmo que ele jamais admitisse isso. A barreira invisível entre patrão e empregada começou a se dissolver em pequenos gestos. Certa manhã, Alexandre desceu para a cozinha mais cedo e a encontrou preparando o café. Em vez de pegar sua xícara e se retirar para o escritório como de costume, ele se encostou no balcão de mármore e perguntou sobre o fim de semana dela. A pergunta simples a pegou de surpresa. Ela falou sobre um almoço em família, sobre sua sobrinha pequena, e enquanto falava, seu rosto se iluminava. Alexandre se viu ouvindo atentamente, não por educação, mas por um interesse genuíno. Naquele breve diálogo, em meio ao aroma de café fresco, ele não via a babá de seu filho, mas simplesmente Clara, uma jovem cuja simplicidade e calor eram um bálsamo para a aridez de seus dias. Contudo, essa nova conexão trouxe consigo um turbilhão de conflitos internos. Sozinho em seu escritório imenso, cercado por gráficos e relatórios financeiros, Alexandre se pegava olhando para o porta-retratos em sua mesa. A foto de sua falecida esposa, sorrindo, parecia julgá-lo. Um sentimento de culpa o corroía. Como ele ousava sentir qualquer coisa que não fosse luto? Como poderia permitir que um novo calor entrasse em seu coração? Como se estivesse traindo a memória da mulher que amou. Além da culpa, havia o orgulho, a arrogância de sua classe social. Clara era a babá, uma moça boa, gentil, mas de um universo que não era o seu. A ideia de um envolvimento parecia absurda, uma quebra de regras não escritas que regiam seu mundo. Ele estava preso entre a necessidade de sentir e o medo do que os outros diriam. O conflito externo não tardou a aparecer, materializando-se na voz de sua ex-sogra, Elvira. Em uma ligação telefônica, sua voz era como um bisturi, fria e cortante.
Ela falou sobre como era inadequado que a babá estivesse se tornando próxima demais, sobre os comentários que já circulavam entre os conhecidos da família. Elvira pintou Clara como uma oportunista, uma jovem ambiciosa que via em Alexandre e Benício um atalho para uma vida de luxo. Cada palavra era uma acusação velada, um ataque não apenas a Clara, mas à capacidade de Alexandre de julgar. Ele desligou o telefone sentindo um gosto amargo na boca. A sociedade em que vivia não perdoava desvios. Para eles, o afeto genuíno de Clara só poderia ser interpretado como interesse e a sua própria carência como fraqueza. É impressionante como o julgamento alheio pode tentar envenenar algo puro antes mesmo que ele floresça. Se você já se sentiu injustiçado por olhares que não compreendiam seu coração, saiba que não está sozinho. Para que possamos continuar trazendo histórias que defendem a verdade dos sentimentos, sua inscrição no canal é fundamental. Ela nos dá a força para seguir em frente. Apesar da pressão, Alexandre não conseguia ignorar a evidência mais importante: seu filho. Benício estava se transformando. As crises de choro noturnas haviam desaparecido, substituídas por um sono tranquilo. Ele começou a comer melhor, a balbuciar novas palavras, a correr para a porta com um sorriso radiante sempre que ouvia os passos do pai. A felicidade de Benício era um farol que atravessava a névoa de dúvidas e preconceitos. Foi essa constatação que o fez tomar uma decisão impulsiva, um ato de rebeldia contra a culpa e o julgamento. Numa noite de sexta-feira, ele dispensou os cozinheiros e, com o coração batendo um pouco mais rápido, convidou Clara para jantar com ele e Benício. Não na cozinha, mas na imponente sala de jantar. O jantar foi, a princípio, tenso. O espaço entre eles na longa mesa de madeira parecia um abismo. O som dos talheres contra a porcelana era o único ruído. Mas Benício, em sua inocência, salvou a noite. Ele ria, jogava comida para o alto e insistia que Clara se sentasse mais perto. Aos poucos, a formalidade se quebrou. Eles conversaram sobre coisas triviais, sonhos esquecidos e medos bobos. Alexandre se viu falando sobre sua paixão por velejar, algo que não fazia desde que sua esposa morreu. Clara falou sobre seu desejo de estudar pedagogia. Naquela noite, sob a luz suave do lustre de cristal, eles não eram patrão e empregada. Eram apenas duas pessoas compartilhando uma refeição, descobrindo um no outro um refúgio inesperado e uma surpreendente sensação de normalidade. Para Clara, no entanto, aquela noite foi um ponto de virada perigoso. Em seu quarto simples, nos fundos da mansão, ela sentiu o peso da situação. Ela não era ingênua. Havia notado a mudança no olhar de Alexandre, a maneira como ele buscava sua presença. Seu próprio coração, contra todo o seu bom senso, começava a se afeiçoar àquele homem triste e ao seu filho adorável. Mas ela também sentia os olhares de desaprovação dos outros empregados, ouvia os sussurros nos corredores. Ela sabia qual era o seu lugar e entendia que cruzar aquela linha traria mais dor do que felicidade. O afeto que sentia por aquela família improvisada se misturava ao medo de ser vista como a vilã, a aproveitadora que a ex-sogra de Alexandre já a acusava de ser. Há momentos na vida em que o coração e a razão travam uma batalha silenciosa. E escolher um caminho parece uma traição ao outro. É uma encruzilhada que define quem somos. Para que a gente possa continuar a explorar essas profundas jornadas humanas, considere se inscrever. Cada apoio nos mostra que vale a pena contar histórias sobre a coragem de sentir. A pressão sobre eles aumentou gradativamente. Um amigo de Alexandre fez um comentário jocoso durante um evento de negócios, insinuando que ele estava se divertindo com a ajuda doméstica. A visita seguinte de Elvira foi ainda pior. Ela não telefonou.
Apareceu na mansão e, encontrando Clara a sós com Benício no jardim, dirigiu-lhe palavras duras e veladas, questionando suas intenções e sua moral. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A gota de água foi ver a hesitação nos olhos de Alexandre quando ele tentou defendê-la de um desses ataques. Ela percebeu que, por mais que ele quisesse, ele estava acorrentado ao seu mundo. Naquela noite, com o coração partido, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Iria embora para proteger a si mesma e, sobretudo, para não se tornar o motivo da ruína de um homem que ela estava começando a amar. A carta dela repousava sobre a mesa de centro de mármore, um pequeno retângulo de papel branco em um oceano de luxo estéril. Alexandre a pegou com as mãos trêmulas, reconhecendo a caligrafia cuidadosa. As palavras eram simples, diretas e cheias de uma dignidade que o feriu profundamente. Ela agradecia a oportunidade, desejava o melhor para ele e Benício, e explicava que precisava seguir em frente. Não havia uma única acusação, nenhuma gota de ressentimento, e foi justamente essa ausência de drama que o quebrou. O silêncio da mansão, antes apenas opressivo, agora era um grito ensurdecedor da sua ausência. Pela primeira vez, ele não sentiu o luto antigo por sua esposa, mas uma dor nova, aguda e aterrorizante, o medo de perder a única pessoa que o fez sentir vivo novamente. Ele finalmente entendeu que o verdadeiro mausoléu não era a casa, mas o coração que ele mesmo havia trancado. Sem pensar, ele agarrou as chaves do carro, ignorando o terno caro e os sapatos italianos. Dirigiu pelas ruas largas e arborizadas de seu condomínio como um fugitivo. Mas a verdade é que ele não fugia de nada. Corria em direção à sua única chance de salvação. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada quilômetro que o afastava de seu mundo e o aproximava do dela era um passo para longe do preconceito e do orgulho que quase o destruíram. O cenário pela janela se transformava, os muros altos e as cercas elétricas, dando lugar a casas coloridas, crianças brincando na rua e o som vibrante da vida comunitária. Ele, que navegava com frieza pelo mercado financeiro global, sentia-se um estrangeiro perdido, um homem despojado de todos os seus títulos e fortunas, guiado apenas por um desespero primitivo para corrigir o maior erro de sua vida. Ele a encontrou na frente de sua casa, uma construção simples, mas cuidada com esmero, com um pequeno jardim de vasos floridos na entrada. Clara estava ajudando uma vizinha idosa a carregar sacolas de compras, seu rosto iluminado por um sorriso gentil que fez o coração de Alexandre doer. Ao vê-lo ali, parado ao lado de seu carro de luxo que parecia uma nave espacial naquela rua, o sorriso dela desapareceu, substituído por uma expressão de choque e cautela. Ela se despediu da vizinha e caminhou lentamente em sua direção, cruzando os braços como se para se proteger. O ar entre eles ficou denso, carregado de palavras não ditas e sentimentos reprimidos. Naquele instante, ele não era o CEO poderoso, nem o herdeiro dos Vasconcelos. Era apenas um homem, aterrorizado e vulnerável diante da mulher que ele havia deixado escapar por pura covardia. Eu fui um covarde, Clara, ele disse, a voz rouca quebrando o silêncio. Eu deixei que o medo me dominasse. Medo do que os outros iriam pensar. Medo de manchar a memória da minha esposa. Medo de sentir algo de novo. Mas o único sentimento que tenho agora é o de ter perdido a coisa mais importante que me aconteceu em anos. Ele deu um passo à frente, seus olhos buscando os dela, implorando por compreensão. Eu estava errado. Minha esposa, ela não iria querer isso. Ela não iria querer que eu vivesse em uma prisão de luto, ou que nosso filho crescesse sem o calor de uma família. Ela iria querer que ele fosse feliz, e que eu aprendesse a ser feliz de novo. E eu só consigo imaginar essa felicidade com você. Ele parou a centímetros dela, a alma exposta em seu olhar.
Eu não vim aqui para pedir que você volte a ser a babá do meu filho, continuou ele, sua voz agora embargada pela emoção. Eu vim para implorar que você me perdoe pela minha fraqueza e que me dê uma chance de consertar as coisas. Eu não quero que você cuide da minha casa. Eu quero que você a transforme em um lar. Não volte para cuidar do Benício. Volte para ser a mãe dele, para ser a minha parceira. Volte para construir uma nova vida com a gente, uma família de verdade. As lágrimas que Clara segurava finalmente rolaram por seu rosto, não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora. Em seu silêncio, Alexandre encontrou a resposta que seu coração desesperadamente precisava. O retorno deles à mansão foi silencioso, mas de um silêncio completamente diferente daquele que antes reinava ali. Era um silêncio de paz, de expectativa, que foi quebrado no instante em que Benício viu Clara na porta. O grito de pura alegria do menino ecoou pelos corredores de mármore, um som que parecia purificar o ar e lavar as paredes da frieza acumulada. Nos dias que se seguiram, a casa despertou de seu longo sono. A música voltou a tocar. Não apenas canções de ninar, mas melodias animadas que acompanhavam as brincadeiras na sala de estar. Brinquedos coloridos se tornaram parte da decoração, e o aroma de bolo assando no forno se misturou ao cheiro dos produtos de limpeza caros. Alexandre observava tudo, não mais como um fantasma em seu próprio lar, mas como um homem reaprendendo a respirar. Ele via a vida pulsar em cada detalhe, em cada sorriso trocado, e entendia que Clara não havia apenas voltado para ele, ela havia trazido a alma daquela casa de volta. Eles se casaram alguns meses depois, numa cerimônia simples e íntima no jardim da mansão, que agora florescia sob os cuidados de Clara. Não houve centenas de convidados da alta sociedade, nem colunas em jornais. Apenas a família dela, alguns poucos amigos verdadeiros dele e Benício, que correu para entregar as alianças com um sorriso que iluminava o mundo. Alexandre não sentia mais culpa ao olhar para o passado. Ele e Clara escolheram uma foto de sua falecida esposa, a mais bonita e sorridente, e a colocaram em um porta-retratos de prata na sala principal. Não era uma assombração, mas uma presença benévola, a guardiã da história que os levara até ali. Eles honravam a memória dela não com luto e silêncio, mas com a alegria e o amor que ela certamente desejaria para o homem que amou e para o filho que deixou para trás. A nova família não apagava a antiga, ela a completava. Inspirado pela generosidade e pela visão de mundo de Clara, Alexandre encontrou um novo propósito para sua fortuna. Ele criou uma fundação em nome de sua falecida esposa, dedicada a financiar projetos de educação e arte na comunidade onde Clara cresceu. Ele não apenas assinava os cheques, ele se envolveu pessoalmente, passando tardes no centro comunitário, ouvindo as histórias das crianças e entendendo suas necessidades. Descobriu que a satisfação de ver uma biblioteca ser inaugurada ou uma criança receber uma bolsa de estudos era infinitamente maior do que qualquer negócio fechado na bolsa de valores. Clara estava sempre ao seu lado, não como a esposa do benfeitor, mas como a ponte entre dois mundos, garantindo que a ajuda fosse real, humana e transformadora. Juntos, eles aprenderam que a maior riqueza não é a que se acumula, mas a que se compartilha. A vida deles encontrou um ritmo doce e sereno. Alexandre ainda era um CEO de sucesso, mas agora ele saía do escritório na hora certa, ansioso para chegar em casa e encontrar o caos feliz de uma família de verdade. Ele não era mais o guardião de um mausoléu, mas o patriarca de um lar vibrante. Anos depois, ele se pegaria observando da varanda Clara e Benício plantando flores no mesmo jardim onde se casaram, e sentiria uma gratidão tão profunda que chegava a doer. Ele finalmente entendeu que a vida lhe tirou um grande amor, mas depois lhe deu uma segunda chance,
não para substituir o que foi perdido, mas para construir algo novo sobre as fundações da memória e da esperança. Relatos como o de Alexandre e Clara nos mostram que as feridas mais profundas podem, sim, ser curadas. Se você também acredita que o amor é a maior força de reconstrução que existe, sua inscrição nos ajuda a continuar compartilhando provas de que todo coração merece uma nova primavera.